Olintlamatina, o movimento gnóstico de antropologia e Seglissal, a Igreja e a instituição gnóstica Litalantis e Samael Aunveor, apresentam a vocês com muita satisfação o vídeo A Era de Aquário. Desde as primeiras décadas do século XX, vem-se falando do início da Era de Aquário. Os guias das diversas escolas filosóficas têm esperado ansiosamente o início da Era de Aquário. Houve correntes esotéricas que afirmaram que a Era de Aquário se iniciaria no ano de 1948. Outras escolas afirmaram que seu início seria em 1999 e há ainda aqueles que afirmam que a Era de Aquário se iniciará no ano de 2150. O grande mestre Samael Aunveor, pioneiro das escolas gnósticas nos tempos modernos, afirmou de maneira enfática que a Era de Aquário se iniciaria em 4 de fevereiro de 1962, entre 1 e 2 da tarde, hora do México. Os astrônomos haviam observado com antecedência o movimento dos corpos celestes, e segundo esta observação, era de se esperar que nesse dia 4 de fevereiro de 1962, ao meio-dia, haveria um alinhamento planetário. Devido a isto, geraram-se uma série de ideias de tipo supersticioso, chegando-se a afirmar que a partir deste dia haveria 100 dias de escuridão, e que as velas ou palitos de fósforo não acenderiam se não houvessem recebido previamente a bênção da Igreja, que esse dia e a essa hora aconteceria a tão esperada segunda visita do Divino Redentor da humanidade, acompanhado de um grande coro de anjos, para realizar o tão temido juízo final. Recordo que nessa época minha pessoa era ainda uma criança, e junto com minhas irmãs pequenas, aguardávamos com ansiedade que apareceriam sobre as nuvens o grande Mestre Jesus Cristo e os anjos do céu. Mais tarde, decepcionados, continuamos brincando. A viagem do nosso sistema solar ao redor da galáxia é conhecida como ano platônico. Na gnose se conhece como ano sideral, o qual se compõe de 12 meses, cada um dos quais constituindo uma era. Vamos falar o que é uma era. Nosso sistema planetário, em sua viagem ao redor da galáxia, passa por cada uma das constelações zodiacais. A passagem por cada constelação zodiacal equivale a uma nova era. A natureza da Terra, assim como a de cada planeta de nosso sistema solar, recebe as vibrações da constelação correspondente e isto influi na psicologia e afeta o que está vivo ao seu redor, trazendo grandes mudanças na sua vida. Ponhamos um exemplo. Se sairmos a passear pela cidade onde vivemos, notaremos que cada lugar tem sua própria vibração, cheiro e características especiais. Se passamos por uma padaria, os deliciosos aromas dos pães e bolos ali expostos chegarão até nós, e logicamente sentiremos o impulso de entrar para comprá-los e degustá-los. Ao passar, por exemplo, por um restaurante, os saborosos aromas dos pratos preparados ali chegarão a nós. Ao passar por uma perfumaria, nos deleitaremos com os aromas das loções que ali se vendem. Ao passar, por exemplo, em um templo, sentiremos a mística em nosso coração, e pelo menos algumas pessoas farão o sinal da cruz, outros entrarão, tirarão seus chapéus em sinal de respeito, e outras pessoas sentirão necessidade de entrar e elevar uma oração ao Criador ou ao santo de sua devoção. Assim, cada uma das 13 constelações zodiacais irradia sua própria vibração que afetará a forma de pensar e de sentir dos seres viventes. A vibração da Era de Peixes era muito conservadora, caracterizada por seus dogmas de fé inquebrantáveis. Não existia nem se incentivava a criatividade. Há frases piscianas como "quanto tens é quanto vales", e se tratava de conservar as teorias religiosas juntamente com as científicas. Em Peixes foi crucificado o divino Redentor da humanidade, o grande mestre dos mestres Jesus Cristo, o qual foi o avatar ou mensageiro de Peixes que estava se iniciando naquela época.
Igualmente, existiram guerras, as quais chamamos de cruzadas. Recordemos que durante séculos de muita dor arderam fogueiras da mal-chamada Santa Inquisição, horror dos horrores, em que os fanáticos religiosos despojavam de seus bens, torturavam e assassinavam cruelmente a seus semelhantes que não comungassem com suas crenças. O mais lamentável era que esses crimes eram cometidos em nome de Deus, o qual me parece uma incongruência. Em Peixes, houve 2 grandes guerras mundiais espantosas, e nasceu outra aberração com cores religioso-políticas, o terrorismo. Em Peixes, era um delito investigar os mistérios do cosmos e da natureza, pois tudo já estava estabelecido pelas teorias religiosas. Recordemos, por um instante, o grande sábio Galileu Galilei. Na época em que se afirmava que a Terra era quadrada, que era o centro do universo, e se alguém navegando em alto mar passasse além do cabo de Finisterre, sairia do planeta a vagar pelo insondável espaço exterior. Galileu observou pelo telescópio que todos os astros celestes são redondos e que a Terra é redonda, afirmando que nosso planeta viaja no espaço e que gira ao redor do astro-rei. De imediato, foi levado a julgamento pelo Tribunal do Santo Ofício e, logicamente, foi condenado à fogueira. Salvou-se milagrosamente, porque em pleno patíbulo fez o célebre juramento: juro que a Terra não é redonda, mas que se move, se move. A era de Aquário, ao contrário, é totalmente revolucionária. Em Aquário, as mentes humanas recebem um impulso para a investigação dos grandes mistérios. Em Aquário, cairão os castelos de cartas das teorias religiosas. Desaparecerão os dogmas de fé inquebrantáveis. Vamos ver alguns êxitos importantes da vibração revolucionária da era de Aquário. As viagens espaciais. O homem viajou à Lua. Instalou-se uma estação espacial, onde são conduzidos importantes experimentos com cientistas e astronautas de diversos países. Têm sido enviadas naves com robôs a Marte para investigar o planeta vermelho e descobrir se há a possibilidade de abrigar vida. São inumeráveis as fotos tomadas de Marte. Está se estudando a possibilidade de explorar a Lua com fins turísticos e é muito provável que poucos anos depois de se descobrir água na Lua, seja possível que os recém-casados possam viver sua lua de mel na Lua. A conquista do espaço exterior vai sendo alcançada a passos gigantescos. Em Aquário já são realidade os transplantes de fígado, de rins, do coração, de rosto, de membros superiores e inferiores. Têm sido realizados grandes avanços na medicina. Dentro de pouco tempo, será realidade os tratamentos com células-tronco, para curar todas as enfermidades. Em Aquário, a internet revolucionou todas as comunicações. E os familiares e amigos já se comunicam com chamadas por vídeo num instante de qualquer lugar do mundo. A engenharia, a arquitetura e os diversos ramos da ciência têm se revolucionado. Em Aquário, nos surpreenderemos cada vez mais com os avanços no campo da ciência. As formulações das diversas escolas de esoterismo do Oriente e do Ocidente começam a ser comprovados pela ciência moderna. Estuda-se a reencarnação com a ajuda da hipnose regressiva. Analisa-se em laboratório os benefícios da meditação para a boa saúde e como também da harmonia entre os seres humanos. A parapsicologia, a yoga, a gnose saem ao encontro da humanidade nestes tempos de investigação, em que os seres humanos têm a inquietude de conhecer os mistérios da criação, do cosmos, da vida e da morte. É tempo de aproveitar as vibrações revolucionárias de Aquário para realizar mudanças positivas em nossas vidas. Em nome de Olímpia Matina,
o Movimento Gnóstico de Antropologia, e de Seglissal, a Igreja e Instituição Cristã Gnóstica Literantes e Samael Anveor. Falou para vocês, Gabriel Inácio Munhoz. Agradecemos pela fineza de sua atenção. Que a paz seja com vocês.